Então, pessoal, boa tarde. Cumprimentar a todos aqui presentes. Nós daremos início ao nosso Comitê de Produtos e Procedimentos. Os membros aqui que estão presentes declararam não possuir conflito de interesse com nenhum dos itens aqui, nenhum dos 2 itens da pauta. E nós vamos iniciar com o retorno de CP da pesquisa CD4 por imunohistoquímica e DSA para avaliação da rejeição do transplante hepático. Eu vou chamar a Andrija, que vai fazer o retorno da CP aqui para a gente. Boa tarde, vocês me escutam? Sim. Eu vou apresentar a análise o retorno da análise de consulta pública, análise das contribuições de experiência no Pavilhão. Pode passar. Então, eu sou a Andrija, sou técnica do DGIS, não tenho nenhum conflito de interesse com a matéria. Andrija, você está com fone? Que está meio... Está baixo? Tá. Vê se tá a saída... Vê se a saída está pela câmera ou pelo microfone mesmo. Dois Totinhos aí. Melhorou? E sim. Vamos lá. Melhorou agora? Sim. Melhorou. Melhorou? Sim, sim. Desculpa, gente. Então, esse tema passou no Comitê de Produtos e Procedimentos na 142ª reunião ordinária da Conitec, realizada em 4 de julho de 2025, e os membros deliberaram que a matéria fosse disponibilizada para consulta pública, com recomendação preliminar favorável à incorporação da tecnologia. Para tanto, o comitê considerou a qualidade das evidências, o uso consagrado na prática clínica, o baixo quantitativo populacional elegível e o custo que se refletiu em baixo impacto orçamental. Pode passar, por favor. O demandante foi a Associação de Pacientes Crônicos Dia a Dia. A consulta pública número 70/2025 ficou vigente entre 14 de agosto e 2 de setembro de 2025. Pode passar, Jéssica, por favor. Foram recebidas 5 contribuições e 4 consideradas válidas, porque uma delas dizia respeito a outro tema. Todos os participantes manifestaram-se favoravelmente à incorporação da tecnologia. 3 participantes, todos profissionais de saúde, relataram experiência com a tecnologia avaliada. Pode passar, por favor. Então, como argumentos favoráveis à incorporação da tecnologia, foram destacados o aumento da acurácia diagnóstica e associado ao favorecimento do tratamento oportuno e a racionalização de uso de imunossupressores, a redução de custos e a viabilidade de implementação, como a gente pode ver aí no trecho ilustrativo. Pode passar. Sobre os efeitos positivos e facilidades da tecnologia avaliada, os respondentes citaram a segurança diagnóstica, aí alinhada à possibilidade de diferenciação diagnóstica, ao manejo clínico oportuno e a redução do uso inadequado de outras terapias, além de ter destacado também a facilidade de implementação e a redução de custos, como a gente pode observar aí no trecho ilustrativo. Pode passar. Como efeitos negativos e dificuldades da tecnologia avaliada, foram pontuadas a necessidade de associação a outras tecnologias diagnósticas e a ocorrência de falso resultado negativo. Pode passar. Sobre a experiência com outras tecnologias diagnósticas, os participantes não citaram outras tecnologias para a detecção de rejeição de transplante hepático, e um respondente mencionou a experiência com terapia medicamentosa para tratamento dessa condição, citando a ciclosporina, mas não emitiu opinião sobre os efeitos positivos e negativos desse medicamento. E nessa consulta pública não foram recebidas contribuições nos tópicos evidências clínicas e estudos econômicos. Obrigada. Obrigada, Andrija. Na sequência tem o Antônio. Vamos fazer a apresentação. Andréia. Oi, boa tarde. Oi, Andréia. Tudo bem? Na realidade, a gente combinou de não fazer apresentação porque nós tivemos só 5 contribuições
né, nenhuma contribuição que trouxe algo relevante que pudesse mudar a recomendação inicial, todas foram apenas citações que estavam a favor da recomendação inicial favorável. Tá bom, então não tem nenhum ajuste na parte também técnico-científica, né? Não. Tá bom. Então, queria perguntar aqui para os membros da Conitec se vocês estão de acordo de a gente manter o nosso posicionamento inicial de favorável à incorporação? Todos de acordo? Sim? Yuki? Boa tarde, Milk da MB. Sem dúvida nenhuma, nós somos favoráveis. Eu quero só pontuar que o Dr. Emílio Assis é o nosso convidado, especialista da Sociedade Brasileira de Patologia, e até é uma pergunta mais genérica, né? Porque, claro, aqui a gente está discutindo uma forma de avaliar como que está ocorrendo a rejeição do órgão transplantado, mas até porque nós temos a questão dos transplantes em geral, e como que essa parte da medicina mais molecular, né? Como é que ela vai estar evoluindo para poder detectar mais rapidamente os casos que podem evoluir para transplante, perda de órgão, enfim, ou alguma conduta que pode ser feita até para prolongar, né, a sobrevida do órgão, ou a própria sobrevida do paciente quando se tratar de órgãos totalmente vitais, né? Então, é importante, não sei, Luciene, se tem essa possibilidade de poder perguntar, fazer uma pergunta Claro, um pouco claro. legal, para ele poder apresentar como patologista, né, o que nós temos aí de evoluções que já estão ocorrendo, né, mundialmente, e que o quanto esta incorporação é importante para o Brasil, que tem também todo um programa de transplante. Obrigada. Obrigada. Então, doutor Emílio? O doutor Emílio, ele tá aqui presente? Eu não identifiquei aqui. Ele caiu. Foi com o microfone fechado. Não, ele está... era o microfone. O microfone está inativo. Doutor Emílio, você consegue nos escutar? Está me ouvindo? Sim. Está me ouvindo agora? Sim, agora sim. Então, primeiro peço desculpa daí, foi um dos problemas da era digital. Bom, primeiro, muito obrigado, doutora Miyuki, tá? Eu não cheguei a montar nenhuma apresentação, né, peço até desculpa nesse sentido. Primeiro, gostaria de agradecer e parabenizar toda a Conitec pelo parecer favorável. Eu acho que é uma grande contribuição na avaliação dos pacientes com transplante, principalmente transplante hepático para o nosso país, né? Essa incorporação, ela foi muito bem falada de maneira rápida agora anteriormente. O principal ganho nela vai ser, né, em relação à otimização de medicamentos. Nós estamos discutindo a situação, né, de uma rejeição de transplante mediada por anticorpos. É uma situação assim gravíssima, por sorte não é frequente, mas quando acontece ela é gravíssima, e normalmente evolui com um desfecho assim, funesto. Tanto que, quando há suspeita clínica, na impossibilidade de fazer diagnóstico, o que é feito é uma majoração do tratamento na perspectiva do resgate do paciente. E essa incorporação visa as suspeitas, né, que não são verdadeiras, de conseguir filtrar, fazer um screening melhor desses pacientes, né? Em relação agora à pergunta específica da doutora Miyuki, eu acho que a gente conseguiria, falando só desse, porque a pergunta da senhora foi um pouco ampla, eu vou tentar funilar um pouco, tá? Pensando especificamente no contexto que a gente está falando, dos pacientes com rejeição mediada por anticorpos, e aproveitando do contexto que a gente está falando da liberação da pesquisa por imunohistoquímica, o que eu acho que o principal ganho seria feita uma mudança nos protocolos dos serviços, fazer uma biópsia mais precoce do fígado transplantado,
para avaliar a relação daquele órgão transplantado com o paciente, porque talvez seja possível uma detecção precoce antes de uma manifestação clínica da rejeição mediada por anticorpos, tá? E aí, com isso, fazer o ajuste da medicação num tempo hábil e impedir que o quadro evolua de maneira desfavorável, porque a gente está falando, a suspeita clínica vai acontecer quando já tem uma manifestação clínica e já tem uma agressão do órgão. Então, se fosse feita uma biópsia protocolar, sem que haja uma manifestação clínica, mas já houvesse indícios, né, da agressão no órgão, talvez conseguisse fazer esse ajuste precocemente, com ganho na terapêutica para o paciente, e aí todo o desfecho positivo disso. Melhora da sobrevida, né, menos comorbidades, menos tempo de internação, menos exames nesse período, enfim, tudo o que vem de positivo de um diagnóstico feito a tempo. Tá ótimo. Muito obrigada. Eu pergunto aqui para os demais se tem perguntas. Fotne? Não, a doutora Milk lembrou, acho que na primeira discussão mesmo, apareceu aí essas tecnologias futuras aí de biologia molecular, e aí, olhando aquilo, no resumo executivo, não tem ali a seção do MHT, sabe? E eu lembro até que tinha, mas não tinha colocado, então acho que só para o pessoal tentar incluir a seção do MHT no resumo executivo. Ah, tá ótimo. Tá bom. Mais alguém, gente, quer fazer um comentário? Não? Então, podemos seguir com a aprovação da incorporação do teste? Ok? Então, pode colocar em registro de deliberação, por favor. Então, os membros presentes deliberaram por unanimidade recomendar a incorporação da pesquisa CD4 por imunohistoquímica e anticorpos anti-HLA para avaliação da rejeição do transplante hepático, conforme o protocolo clínico do Ministério da Saúde. Estiveram aqui presentes representantes da SECTIC, CSE, SAES, SVSA, CEGETS, Anvisa, CONAS, CFM, AMB e NATES. Então, muito obrigada. Queria agradecer o pessoal do NATES de Ribeirão por ter participado dessa avaliação conosco, também a presença aqui, a disponibilidade do doutor Emílio, pela contribuição agora aqui também, pela disponibilidade de estar aqui com a gente. Então, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço. Até mais. Obrigada. Tchau, tchau. Aí, na sequência, a gente vai começar o outro item agora, que deixa eu ver, já estão todos aqui. Aline. Para mim, ela parece que está no lobby ainda. Ela está na reunião já? Aline Rocha. Estou. Tá bom. Posso compartilhar a tela, Luciana? Pode. Então, a gente vai fazer agora a apreciação inicial dos testes de ELISA para MPO, para mieloperoxidase, para ANCA e proteinase 3, ANCA, para o diagnóstico paciente com suspeita da vasculite associada aos anticorpos anticitoplasma de neutrófilos, ANCA, que foi uma demanda aí que, com a elaboração do PCDT, ela emergiu aí para a gente avaliar. Isso. Vocês já conseguem ver minha tela? Já, falta colocar no modo de apresentação. Isso, agora foi. Ótimo. Bom, então, muito boa tarde a todos. Eu sou a Aline Rocha, sou representante do NATS da Cochrane Brasil, e hoje, como a Luciana comentou, nós vamos apresentar aí os testes ELISA para o diagnóstico de pacientes com vasculite ANCA associada. Declaramos que não possuir nenhum conflito de interesse com a matéria. Só para contextualizar, então, a demanda, essa é uma demanda advinda de um processo de elaboração do protocolo clínico e diretrizes terapêuticas da vasculite associada. Foi destacada a exigência de heterogeneidade na disponibilidade de exames diagnósticos no Brasil, com maior oferta observada na região do Sudeste, especialmente no estado de São Paulo. Ressaltou-se ainda e a importância da aplicação desses acessos dos testes ELISA para MPO-ANCA e PR3-ANCA, ao menos nos serviços de referência, visando qualificar o diagnóstico e manejo adequado desses pacientes. Então, a tecnologia hoje avaliada é esse teste ELISA para MPO-ANCA e para PR3-ANCA,
é uma indicação para avaliar, né, para dar o diagnóstico em pacientes com suspeita de vasculite ANCA associada, mas esses testes também podem ser utilizados para classificação ao subtipo, prognóstico e acompanhamento. Então, só para contextualizar a doença, a vasculite ANCA associada, ela é uma doença inflamatória sistêmica rara, que compromete os vasos de pequeno calibre e pode ameaçar órgãos vitais. Ela está associada com a presença de anticorpos ANCA, no caso PR3 ANCA, que é a proteinase 3, e MPO ANCA, que é a mieloperoxidase. A etiologia ela é multifatorial, envolvendo interações entre fatores genéticos e ambientais. A classificação é feita pela Chapman Hill de 2013, classifica a ANCA em GPA, granulomatose com poliangite, MPA, poliangite microscópica, GEPA, que é a granulomatose eosinofílica com poliangite, e formas limitantes a órgãos, exemplo, vasculite renal isolada. Ela também é estratificada pelo seu grau de gravidade, então, através do ELVAS. A classificação clínica, então, ela é baseada na estação da doença e no risco orgânico. Ela pode ser, portanto, localizada, que ela comete restrito ao trato respiratório superior, sem sinais sistêmicos. Ela pode ser sistêmica não crítica, onde tem um envolvimento de órgãos sem risco iminente de falência orgânica. Ela pode ser generalizada, risco iminente de lesão renal ou disfunção de órgão vital. Grave, onde tem a falência orgânica aguda, e refratária, que é a persistência da atividade da doença resistente ao tratamento. Em relação à epidemiologia, idade mais comum entre 50 e 70 anos, sexo proporção de 1 para 1, com uma leve predominância feminina em MPA. Incidência estimada de 13 a 21 casos por milhão na Europa e Oceania. Na América Latina, nós temos dados do Peru, que entre 5,2 milhão, e Argentina até 14 milhão, e no Brasil a gente tem ausência de dados robustos sobre a epidemiologia. Diagnóstico, nós temos a base clínica, que são sinais e sintomas compatíveis, por exemplo, glomerulonefrite, hemorragia alveolar, mononeurite múltipla. Também há exames laboratoriais, no caso, por exemplo, do ANCA por ELISA, que é o MPO, e o PR3, que nós estamos avaliando hoje, que são os testes de primeira linha. Tem a imunofluorescência, que pode ser utilizada como a triagem ou complemento. A confirmação histopatológica, que é a biópsia de rim ou outro órgão afetado, que é o padrão referência hoje. Imagem e outros exames orientados pela presença clínica. O diagnóstico ele é integrado, então tem a parte clínica, a presença de anticorpos, a biópsia, com ênfase na precocidade para evitar lesões irreversíveis. Tratamento da vasculite ANCA, não medicamentoso, então, cuidados de suporte, fisioterapia respiratória, reabilitação muscular, suporte nutricional, psicológico e educacional. Para tratamento medicamentoso, ciclofosfamida, metilprednisona, prednisona e o rituximab. Bom, agora eu vou contextualizar as evidências. Foi discutida a seguinte pergunta de pesquisa para ser respondida. Então, em pacientes com suspeita de vasculite ANCA associada, qual a sensibilidade, especificidade dos exames de biópsia de rim e pulmão associados ao teste ELISA, tanto MPO como PR3, em comparação às alternativas hoje disponíveis no SUS, que são as biópsias, para a confirmação de diagnóstico. Portanto, nossos pacientes são pacientes com suspeita de vasculite ANCA associada. O teste índice, que é o nosso teste de interesse, os testes ELISA para MPO e PR3. O padrão referência hoje disponível é a biópsia de rim e pulmão, e os desfechos são os desfechos de acurácia. Nós incluímos, procuramos por desenhos revisões sistemáticas, estudos clínicos randomizados de acurácia, estudos observacionais, sempre com grupo comparador. Ao aplicar a pergunta, nós fizemos toda a busca na literatura e encontramos 68 registros que foram avaliados na leitura na íntegra. Nenhum desses estudos comparou diretamente o teste ELISA, MPO e PR3 com a biópsia na suspeita clínica, impossibilitando a análise principal de acurácia frente ao padrão referência. Há uma diretriz, que é a OLAR, que comenta sobre o uso do teste ELISA. Ela recomenda o MPO e o PR3 como apoio diagnóstico em GPA e MPA. Essa diretriz, essa recomendação, ela foi baseada em consenso e estudos, porém comparando com a imunofluorescência. Então, eram estudos do ELISA comparado com a imunofluorescência indireta, não com a biópsia, o que limita um pouco a evidência. O que nós fizemos, então, mediante esse cenário, a fim até de responder e trazer um parecer. Então, para responder a pergunta, que era comparar o teste ELISA, MPO e PR3 com a biópsia, que é o padrão referência, na suspeita clínica.
Nós não identificamos estudos comparando direto ELISA e a biópsia. O que nós encontramos na literatura? Então, estudos onde os pacientes já eram diagnosticados e biopsiados para vasculite ANCA associada. Portanto, a gente tem aí um problema na questão da aplicabilidade, né, em relação aos pacientes, onde a gente observa uma indireção crítica, porque o ELISA é aplicado após o diagnóstico da biópsia, limitando, então, a estimativa da acurácia na suspeita clínica. E também se observa ali, quando entra na questão da aplicabilidade do teste índice, nós temos uma indireção adicional, porque existem plataformas distintas do teste ELISA, onde eu tenho teste ELISA direto, captura, sanduíche, âncora, e pontos de cortes variável também. Isso tudo me traz uma baixa transportabilidade, mas é o que tem aí na literatura e é o que embasa as outras diretrizes. Nós, então, observamos 21 estudos com essa heterogeneidade em relação à população, critérios diagnósticos, os testes, e destacando que todos os pacientes, eles foram diagnósticos com a biópsia, e depois existiu aí o braço com o teste ELISA e alguns comparando-os com o teste imunofluorescência. Nós pegamos, então, o teste ELISA a fim de demonstrar a especificidade e a sensibilidade. O que nós encontramos, então, foi uma variabilidade, tanto da especificidade como para a sensibilidade para os dois testes. Tanto o MPO, para a especificidade, ele varia de 45% até 99%, e sensibilidade de 23% até 85%. O PR3, de 43% a 99% para a especificidade, e 25% até 97,6% para a sensibilidade. Porém, a gente destaca que há uma heterogeneidade entre os estudos, de critérios de elegibilidade, métodos laboratoriais e pontos de corte, o que inviabilizou também a meta-análise e estimativas agregadas. Mediante esse cenário que nós encontramos, para fazer uma proposta econômica, portanto, a gente não identificou estudos, como eu comentei, que não compararam biópsia e ELISA. Nos estudos de acurácia, a biópsia renal ela é usada como padrão de referência, e o teste ELISA são avaliados como teste índice contra esse referência. Não há dados de acurácia só da biópsia, e destaca-se que a biópsia ela não é 100%, e não é para todos os pacientes que é indicado a biópsia, seja por questões fisiológicas e tudo mais, e também não é todo paciente que aceita ser biopsiado. Optou-se por realizar, neste cenário, então, uma análise de custo por diagnóstico, porque nós não temos dados de desfechos clínicos importantes, nem de custo-utilidade, nem para trabalhar com uma custo-efetividade. Então, nós optamos por realizar uma análise de custo por diagnóstico correto, com base nos dados de desempenho diagnóstico relatados em um dos estudos mais recentes que avaliaram aí o teste ELISA. Nós fizemos o cálculo por custo diagnóstico correto desses testes, PMPO e PR3, usando os menores preços unitários praticados. Esses foram os valores encontrados. Nós retiramos os valores da aquisição por licitação do Hospital de Forças Armadas de Brasília, a apresentação dos kits com 96 testes, conforme apresentada na bula pela Anvisa. E nós consideramos também o preço da biópsia, que é hoje praticado pela Sigtap. Nós encontramos, então, por custo, por diagnóstico correto, para o MPO ANCA, um valor de R$ 9,06, e para o PR3 ANCA, um valor de R$ 37,87. Nós realizamos uma análise de sensibilidade, tanto uma análise univariado, com variação de mais ou menos 15%, nos parâmetros de custo unitário dos testes e número diagnóstico correto. Para o teste MPO-ANCA, no cenário base, considerando R$ 9,06, nós tivemos uma variação do custo que foi de 7,69 no menor até R$ 10,41 maior, e a variação da acurácia, quando a gente colocou, né, a acurácia como item de sensibilidade, ela variou, o preço variou de R$ 7,87 até R$ 10,68. Quando a gente pega o teste PR3, no cenário base, R$ 37,87, observou-se uma variação de custo no menor de R$ 32,22 até R$ 43,60, o maior praticado, e quando a gente varia a acurácia, os custos saíram no menor cenário R$ 32,91 e no maior cenário R$ 44,54. Nós realizamos um impacto orçamentário, nós utilizamos a população brasileira adulta maior ou igual a 18 anos,
Como não há dados nacionais robustos sobre a incidência da vasculite ANCA associada no Brasil, nós utilizamos estudos da América Latina, como Peru e Argentina, que indicam taxas entre 5 e 23 casos por milhão de habitantes. Já na Oceania, as estimativas variavam de 13 a 21. Então, nós considerando aí a heterogeneidade geográfica, a ausência de dados nacionais e a possibilidade de subdiagnóstico do contexto brasileiro, nós adotamos um valor conservador de 15 casos por milhão de adultos por ano para estimar o número de casos novos no horizonte da análise. Aplicando, então, todas essas premissas, nós chegamos numa população final no primeiro ano com 2.499, até no quinto ano, 2.582 pessoas. Nós utilizamos como market share, a gente consultou especialistas, e este foi o cenário que nós montamos. O cenário com a biópsia, um cenário somente com a ELISA, e a ELISA mais biópsia. Nós encontramos, portanto, em relação com, considerando a população e esse market share, nós chegamos no impacto orçamentário total em 5 anos, com 116 mil, em torno de 116 mil reais. Nós fizemos uma análise de sensibilidade, também variando mais ou menos 15% dos valores de referência, e o resultado, nós chegamos no impacto orçamentário, no menor valor, 49 mil reais, e no maior valor, 147 mil reais. O modelo foi mais sensível aos custos da biópsia renal e do PR3. Considerações finais: não há recomendações por outras agências de ATS, as recomendações vêm de consensos e sociedades, não identificamos estudos que comparem a biópsia e ELISA como testes alternativos, não há comparação direta pré-biópsia, os estudos incluíram pacientes já diagnosticados e biopsiados, aplicabilidade, então, pacientes em direção crítica, no contexto pós-biópsia, que é diferente de um suspeito clínica, na aplicabilidade em questão do teste índice, observa-se uma indireção adicional pela heterogeneidade dos testes ELISA e pontos de corte variáveis. O MPO ANCA e o PR3 ANCA apresentam alta variabilidade, sensibilidade e especificidade entre os estudos. Destaca-se que a biópsia, mesmo não sendo padrão ouro, ela não é 100%, então, possível de erro de classificação, e também não é todo paciente que é indicado essa biópsia, portanto, a importância dos outros testes. Custo por diagnóstico correto do MPO ANCA, R$ 9,06, e PR3 ANCA, R$ 37,87, num impacto orçamentário acumulado de R$ 116 mil. Muito obrigada pela atenção e eu fico à disposição. Obrigada pela apresentação, Aline. Nós não temos MHT, porque não foi encontrado tecnologias por horizonte tecnológico. Sim. Também não temos participação de pacientes também, porque não foi encontrado aí, através da chamada, um paciente que pudesse falar aí sobre essa tecnologia. Então, a gente tem aqui a presença do Dr. Alexandre Souza, que é da Sociedade Brasileira de Reumato, está aqui indicado pela AMB. Chamo também o Dr. Alexandre. Quiser fazer algum comentário também sobre essa demanda? Boa tarde a Boa todos. tarde. Agradeço Boa tarde, pelo doutor. convite. Boa tarde, Aline. Acho que só preciso de compartilhar a tela aí, de quem está compartilhando aí. Posso ir falando? Pode, claro. Agradeço pelo convite de participar, da reunião, de dar o testemunho como Espera que caiu. Não, caímos não, está aqui. Ah, tá. De dar o testemunho como, assim, aquele que trabalha diretamente com os pacientes, na Unifesp, eu tenho contato com o ambulatório de vasculites, que eu sou responsável desde 2003. E, normalmente, a gente tem a interface, de receber os pacientes com suspeita do diagnóstico. A gente tem pacientes que têm condição clínica de fazer a biópsia, mas aí a gente tem diferentes variáveis que a gente tem que convencer o cirurgião, depende do tecido, do órgão acometido. Então, biópsia renal, biópsia pulmonar a céu aberto, biópsia de vias aéreas superiores, que na teoria seria o padrão ouro, mas a sensibilidade, até como a Aline mostrou, não é 100%. E a gente vê também pacientes que chegam pelo pronto-socorro em estado crítico, sangrando pelo pulmão,
insuficiência renal dialítica aguda, e que a biópsia não é factível do ponto de vista clínico, e a gente precisa tomar alguma decisão terapêutica, né? Então, teoricamente, a realização de um teste diagnóstico que seria um marcador da doença, evitando o ônus da biópsia, ajuda na tomada de decisões, né? E um paciente em que você agudamente precisa imunossuprimir, né? Esses testes, assim, eles são de fácil execução, são ELIs, ou ensaios de fase sólida, a um custo relativamente baixo. Mesmo antes da chegada dele à discussão, né, aqui, a gente já adquiria com verba de pesquisa para ajudar na assistência, né, e ajuda, por exemplo, em situações em que você tem a suspeita e que você não tem acesso, ou talvez no hospital secundário, porque eu estou num centro terciário, né, na Unifesp. Então, a gente tem vários especialistas que conseguem o acesso à biópsia, mas no hospital com paciente com suspeita que não tem uma boa rede para cirurgia e patologia, pode ajudar a abreviar a jornada do paciente, teoricamente. Então, isso como assim, testemunha de quem trabalha diretamente nessa situação e ajuda a tomar decisão e entrar logo com a terapia, né? Porque o atraso no diagnóstico leva a um acúmulo de dano. O paciente pode ter o ônus de fazer hemodiálise, pode ter outras sequelas, como ficar com pé caído por causa de mononeurite múltipla não tratada a tempo, insuficiência respiratória pelo não tratamento das lesões pulmonares, e assim por diante, né? Os diferentes órgãos e sistemas que podem ser acometidos pela doença. Acho que é basicamente isso. Eu não sei se alguma Sim, então, discussão. ótimo. Obrigada. Vou passar a palavra para a Miyuki. Boa tarde, Miyuki da MB, doutor Alexandre, muito obrigada pela participação como convidado especialista da MB e também da reumatologia. Uma pergunta, né? Porque existe um consenso de 99, Declaração de Consenso Internacional sobre Testes e Relatórios de Anticorpos Citoplasmáticos Antineutrófilos, ANCA, quer dizer, esse documento é de abril de 99, né? Então, isso mostra, quando a gente faz uma busca pela literatura, a gente vê que, na realidade, esses exames já estão em uso há décadas, né? Então, como é que tem sido, digamos, essa defasagem, digamos assim, porque, só para lembrar que no rol já consta, né? É importante, já há alguns anos, né? Isso já está presente, e a gente viu o crescimento de alguns tipos de exames preditivos, principalmente na área da reumatologia, onde tem, neste caso, as questões de vasculites, enfim, mas há, enquanto a possibilidade de ter exames para poder melhorar aí o diagnóstico e até mesmo trazer essa questão preditiva, né, das doenças que envolvem aí o sistema imunológico. Então, se o doutor Alexandre puder falar um pouquinho, quanto tempo tem esses exames e como tem sido a evolução, o quanto isso tem ajudado a área e principalmente os pacientes. Muito obrigada. Muito obrigado pela pergunta, Miyuki. E é interessante colocar, né, que quando essas doenças foram descritas, não existia o teste do ANCA. Elas foram descritas por patologistas, né? Por exemplo, a granulomatose com poligite foi pelo Friedrich Wegener, na década de 30, e o padrão ouro, por isso que era a patologia como diagnóstico, né? Na prática, você acaba juntando
para fazer o diagnóstico, a patologia isolada não seria o suficiente, mas o conjunto da obra, né? Todas as manifestações clínicas mais a patologia. E nessa defasagem de tempo, só em 1985 que se fez a primeira associação entre a presença do teste do ANCA e granulomatose, na época era chamada de granulomatose de Wegener. Só em 85, publicação no Lancet, né, que eles viram a imunofluorescência em citoplasma de neutrófilos positiva nos pacientes que estavam com a doença ativa antes do tratamento, e após o tratamento diminuía a positividade e o título. O primeiro consenso de fato só foi feito em 1999, depois, em 85, foi a descoberta, né? Só em 90 e 91 que se viu que os padrões da imunofluorescência tinham relação com antiproteinase 3, o C-ANCA, e antimieloperoxidase, o P-ANCA. Aí o segundo consenso foi feito em 2017, publicado na Nature Reviews in Rheumatology, né? E aí ele avança assim, você sai da imunofluorescência, que é um teste tosco e muito mais sujeito a erro entre laboratórios, e passa a sugerir o ensaio de fase sólida, ou seja, antimieloperoxidase e antiproteinase 3, principalmente por ELISA, como o primeiro teste para investigar o paciente com suspeita do diagnóstico, né, com as manifestações clínicas sugestivas. A defasagem que a gente encontra é muitos serviços do SUS, ou a esmagadora maioria deles, não tem um teste. E aí você acaba atrasando o diagnóstico, ou vão ter apenas a imunofluorescência indireta disponível, com neutrófilos fixados no etanol. Que um grande estudo europeu mostrou que há uma grande variabilidade e baixa confiabilidade desse teste, porque ele é muito operador dependente, é muito manual, né? Então, na clínica privada, os pacientes têm acesso, mas os pacientes do SUS, assim, salvo em algum centro de excelência que, por conta própria, adquire o kit, né, a grande maioria não vai ter acesso, e mesmo a imunofluorescência não tem previsão de remuneração, né? Então, é mais difícil, assim, o paciente tem menos acesso a ferramentas diagnósticas. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Sim, inclusive é importante destacar que no próprio hall, inicialmente a proteinase 3, ele nem aparecia como hall sim, né? Isso aconteceu em 2019, quando a reumatologia tinha solicitado a inclusão, e genericamente estava como C-ANCA e P-ANCA. Só que aqui mostra, quando coloca MPO, por exemplo, a diferença das metodologias laboratoriais, né? E aí, hoje, nós temos 4 códigos, né? C-ANCA, P-ANCA, MPO e a proteinase 3. Então, isso faz com que não haja dúvidas, né? Em relação à metodologia laboratorial, inclusive as mais recentes, acompanhando aí o segundo consenso aí de 2017. Doutor Alexandre, muito obrigada, respondeu sim. Obrigada. Obrigado a você. Obrigada, Fotini. Sou a Fotini, então, sou do NATS, né? Obrigada, Aline, Alexandre, né? Acho que só 2 considerações. Acho que lá no relatório, na página 27, acho que no último parágrafo, onde tem os balanços dos efeitos desejáveis e indesejáveis, ficou que o teste ELISA e o ANCA são testes imunohistoquímico, mas aí, na verdade, é imunoenzimático, né? Porque ele é em ELISA. Então, acho que se pudesse só corrigir, porque depois, futuramente, a gente fala, mas é imunohistoquímico, imunoenzimático. E aí eu acho que para o doutor Alexandre, a gente viu aí na apresentação da Aline que os estudos são muito de técnicas muito heterogêneas, né? Vários métodos, uma faixa assim de especificidade e sensibilidade muito ampla, difícil de generalizar esses resultados assim. Então, além dos estudos, no mercado, acho que a doutora Mil comentou também, a gente tem vários fabricantes com várias técnicas diferentes. Aí, assim, qual é o impacto disso na prática clínica, assim, em relação ao método analítico ali, né? Se é âncora, se ele é teste direto. E a outra, não só também a questão dessa técnica, né? Mas a metodologia, se ele é quantitativo ou qualitativo.
Então, por exemplo, né, um exame ali quantitativo, ele teria um ganho, sei lá, do verdadeiro positivo para monitoramento sequencial ou seriado. Vale a pena, no relatório, a gente constar ou determinar ali qual é o tipo de técnica ou método em relação à sua vivência na prática clínica, doutor. Obrigada. Excelente pergunta, porque então a gente migrou. O início foi imunofluorescência, né? E até a doutora Miyuki tinha falado do CEANCA e o PEANCA, que eram os padrões vistos na imunofluorescência. E as técnicas evoluíram porque você vai para o lado molecular, né? Qual o antígeno-alvo dessa resposta, né? Então, o antígeno descoberto que tem relevância clínica é proteinase 3 e mieloperoxidase. A técnica inicial de detecção que foi desenvolvida foi o ELISA, e dentro do ELISA até se evoluiu para a primeira, segunda e terceira geração, de acordo com o tipo de colocação da proteinase 3, por exemplo, no poço do ELISA, no pocinho do ELISA. Então, você tinha o ELISA direto, que era proteinase 3 lá, segunda geração, ELISA sanduíche, e a terceira geração, ELISA de ancoragem. Isso melhora a sensibilidade, né, sem detrimento da especificidade. Porém, vários e vários fabricantes desenvolveram diferentes técnicas que são chamadas de ensaios de fase sólida. Então, desses ensaios de fase sólida, entra, por exemplo, a quimiluminescência, entra o ensaio fluorescente por partículas. Então, você tem um sem número de técnicas de ensaio de fase sólida que são utilizadas para a detecção de ANCA pelos laboratórios mundo afora. Um grande estudo europeu, com a amostra dos pacientes ao diagnóstico, viu que todos os ensaios de fase sólida, eles conversam entre si na curva ROC de forma parecida, e quem não conversa bem é a imunofluorescência em diferentes laboratórios. Então, eles chegaram a mostrar assim, apesar do ELISA ser a técnica mais tradicional, outros ensaios de fase sólida podem substituí-la, né, com sensibilidade e especificidade semelhantes. Teoricamente, esse grande estudo europeu, se eu não me engano, tinha 800 amostras de pacientes ao diagnóstico. Mas, na prática, do que a gente vê dos nossos laboratórios pelo Brasil afora, eles utilizam muito mais a técnica de ELISA, com diferentes fabricantes, né? Agora, eu não sei se talvez seja mais profícuo, isso pode até ser discutido, citar como ensaio de fase sólida, porque aí engloba todas as técnicas que conversam entre si, do que amarrar só na técnica de ELISA, né, dentro da sua primeira pergunta. Tem uma outra pergunta sua, sobre o lado quantitativo, né, / qualitativo, e o quantitativo, ele tem, claro, maior força relacionada ao diagnóstico, porém, aqui no nosso serviço, a gente acaba utilizando ele muito mais qualitativo pela restrição de recursos, mas por aí afora, tem-se o costume de monitorar o nível do ANCA como uma forma de predição de recidiva de doença. Então, a elevação da quantidade, né, no soro do seu título seria um preditor para recidivas, principalmente em quem é PR3 ANCA, ou ele negativar é um preditor de que você se tornaria em remissão. A qualidade da evidência é baixa, né? Assim, tem estudos, tem até uma meta-análise realizada pegando estudos longitudinais, avaliando esses estudos, porém, com I quadrático bem elevado, com a baixa qualidade da evidência, assim, de confiança no dado. Teoricamente, a nossa maior demanda seria, pelo menos, para o diagnóstico, né? Assim, ajudaria muito a encurtar a jornada do paciente. Os outros pontos, e até no nosso ambulatório a gente acaba checando isso. Quando vai mudar a terapia de indução para manutenção,
pelo menos verifica se o ANCA continua positivo, se for um PR3, a gente tem que ter um cuidado maior, teoricamente, com a chance de recidiva. Se está negativo, a gente fica mais tranquilo, mas isso é baseado em estudos, claro, de baixa qualidade metodológica. Eu fiz o pós-doutorado no centro da Holanda, que descreveu o ANCA, mas eles são enviesados porque toda consulta o paciente faz o ANCA lá. Só que isso é um custo mais elevado. Eles fazem imunofluorescência e só o ensaio de fase sólida para o diagnóstico. Mas para o diagnóstico seria importante. E outra pergunta sua era especificidade e sensibilidade variada. O consenso de 2017 ele chama muita atenção de estratégias de gating, que é de solicitar quando o paciente apresenta manifestações de vasculite de pequenos vasos. Por quê? Ele pode aparecer em doença inflamatória intestinal, medicamentos podem positivar o ANCA, né? O uso de cocaína contaminada pelo levamisol pode positivar o ANCA, endocardite infecciosa pode positivar o ANCA. Então, se o paciente é bem guiado para manifestações de vasculite, e aí o consenso de 2017 lista as manifestações, aí você vai ter uma probabilidade pré-teste maior, né? E não ele sendo solicitado num tudograma, em vários exames, tipo num espectro de exames, né? Para ver se acha alguma coisa. Obrigada, professor. Excelente, assim. Aí, eu te ouvindo também, fiquei pensando, não sei se a Luciene ou a Aline consegue também esclarecer, a demanda seria para diagnóstico. Essa outra fase, que é o monitoramento seriado, assim, o acompanhamento clínico, que talvez pudesse ter uma diferença ali, que você quer fazer análise, pelo menos, quantitativa, não seria agora. A demanda seria só para o diagnóstico, não necessariamente para o monitoramento clínico, monitoramento seriado, né? É isso, né? Fantini, é isso. A dúvida clínica era para diagnóstico. Isso. E um ponto interessante é que o instrumento validado para avaliar a atividade de doença em vasculite associada ao ANCA, chamado BVAS, que é o Birmingham Vasculitis Activity Score, ele tem várias variáveis clínicas, mas para avaliar a atividade de doença, o ANCA, ele não é fundamental. Ele seria um surrogate indireto de um risco de recidivas, teoricamente. A sua maior utilidade, mesmo na prática, é quando você quer diagnosticar o paciente. Obrigada, gente. Excelente. Bom, tá ótimo. Estava conferindo aqui também com a Marta pelo PCDT. Também, se a Marta quisesse falar alguma coisa aí da motivação. Heber? Tá no mudo, Heber. Eu abaixei a mão em vez de tirar o mudo. Não se acostumou. Obrigado, Luciane, obrigado, Aline e doutor Alexandre. Então, assim, não é um teste substitutivo, né? Isso ficou claro, né? Ele não substitui a biópsia, né? Ele é um teste complementar, né? Então, não teria, assim, uma razão pela qual a gente procurar uma superioridade entre os dois, né? De forma bem objetiva. Então, a preocupação talvez seja em relação ao próprio teste, se ele funciona ou não, né? E aí a gente tem uma sensibilidade ali que varia. O que significa isso para você, essa sensibilidade de 23 a 94, na prática clínica e no dia a dia, assim, tá? Obrigado. Não, ótima pergunta, né? Porque a variabilidade da sensibilidade do teste, ela tem relação com fase da doença, né? Por exemplo, se vê pacientes com formas mais localizadas da doença, eles tendem a ter uma frequência menor da sua positividade, fase de atividade / remissão, tipo de teste. Então, entre eles, você pode ter variabilidade da própria sensibilidade, né? E aí, a gente acaba utilizando assim, o diagnóstico é o conjunto da obra. Por exemplo, alguém me encaminha um paciente com MPO-ANCA e ele é assintomático, e eu faço o checklist, órgãos e sistemas poderiam estar afetados, e nenhum está afetado, então só a presença do teste não é um diagnóstico, né?
Então, isso é muito importante. Então, na nossa prática, o que o teste ajuda, teoricamente, eu tenho que fazer a tomada de decisão num curto prazo, num paciente crítico, que não tem condição de biópsia, ou que, fora de um serviço terciário, mas ligado ao SUS, que há suspeita e ele não vai ter como fazer, digamos, o paciente é ambulatorial, ele não tem acesso a internar para fazer uma biópsia, um teste positivo com manifestações clínicas de doença de vasculite associada ao ANCA, ele pode embasar o reumatologista, ou como a doença é multidisciplinar, né, que seja nefrologista, pneumo ou neurologista, a iniciar o tratamento para não acumular dano ao paciente, não impactar o seu prognóstico enquanto você, digamos, academicamente esperaria uma internação eletiva para um dia alguém fazer uma biópsia, mais 3 ou 4 semanas um resultado dessa biópsia. No centro terciário, a biópsia ajuda, por exemplo, eu tenho acesso ao teste do ANCA, ele sai em 24 horas. Mas se eu fizer a biópsia renal, eu consigo ter uma avaliação do prognóstico renal daquele paciente bem precisa. E aí existem índices, 3 índices diferentes já validados que ajudam nessa tomada de decisão em relação ao prognóstico renal. Se ele, por exemplo, vai ou não vai para a hemodiálise, né? Se ele vai recuperar ou não aquela função renal. Biópsia pulmonar, às vezes, ajuda quando você tem diagnóstico diferencial com nocardiose, aspergilose broncopulmonar alérgica, ou outras situações de fungo, tuberculose, porque faz nódulo que escava, né, pela necrobiose. E aí, isso pode ajudar no diagnóstico diferencial, teoricamente. Mas, na maioria das vezes, um quadro típico, você não tem acesso à biópsia, e o teste positivo, você está embasado para iniciar a terapia, minimizando o risco de sequela grave do paciente. Não sei se eu respondi ao Weber. Obrigado, obrigado. Marta? Então, pessoal, boa tarde. Na verdade, a doutora Alexandra acabou antecipando praticamente tudo que eu poderia falar da discussão do escopo do PCDT, né? Na verdade, a gente teve 2 discussões, né, que acabaram sendo limitadas aí por conta da ausência da evidência. Então, uma, de fato, é para essa questão do diagnóstico, né, que hoje, né, o PCDT que foi publicado, ele é basicamente baseado em biópsia de rim e pulmão. Foi discutida, primeiro, né, que nem todos os pacientes têm condições clínicas de realizar a biópsia. Então, esses pacientes, eles hoje, né, ou não são tratados, né, no sentido de que não têm acesso ao diagnóstico, à confirmação diagnóstica e ao tratamento que está no PCDT, ou eles precisam ficam sempre naquele limbo, digamos assim, né, em relação ao encaminhamento, sem a certeza de que realmente é a vasculite. O que foi pensado foi que esses pacientes poderiam fazer o teste, e aí, se positivo, aí sim eles seriam direcionados à biópsia. Então, né, quando tivessem a possibilidade, eventualmente, de realizá-la. Porque aí você também diminui, eventualmente, a necessidade de realização da biópsia, até por conta, né, de descartar, digamos, esses diagnósticos diferenciais, né? A outra coisa que foi discutida foi justamente o que o doutor Alexandre também já manifestou, que foi o risco de recidiva, né? De você acompanhar esse paciente, aliás, no início do tratamento e acompanhando o paciente, porque isso, inclusive, ajuda a determinar o tratamento, né? Que isso é uma coisa que a gente também, eventualmente, vai discutir. A grande impossibilidade nesse último caso foi o que a Aline trouxe. A gente não tem estudo para nenhuma das situações. A gente tem estudos de você diagnostica e depois você avalia o PR3. A gente não tem nada do monitoramento, então o que nos impediu um pouco de prosseguir. A gente já está no limite do limite da evidência aqui, né? Discutindo a questão do diagnóstico, e para monitoramento a gente não tem nada que nos apoie, a não ser, obviamente, as recomendações de diretrizes. Então, a gente acabou trazendo no primeiro momento a questão do diagnóstico, né? Porque é o que a gente ainda tem um pouquinho mais de evidência para poder discutir. O monitoramento a gente ainda não tem, né? Apesar tá em algoritmo da EULAR, e, se não me engano, tem mais uma outra diretriz que recomenda, né? Mas a EULAR é a principal. A gente não tem nada nesse sentido também. Mas a ideia era justamente tentar, inicial, né? Era para trazer essa questão do diagnóstico e do monitoramento também, por conta do risco de recidiva.
Ótimo, Marta. Obrigada, Miyuki. Uma parte já o doutor Alexandre já respondeu, justamente em relação às biópsias, né? Quer dizer, muitas vezes o paciente, ou a localização da suspeita, onde está acontecendo a vasculite, muitas vezes é bastante inacessível e até, às vezes, contraindicado fazer naquele momento uma biópsia, né? Glomerulonefrite pode avançar, ou mesmo biópsias renais ou pulmonares, onde aí sim, não a vasculite, mas agora com outros riscos na área de crase sanguínea, né? Então, a questão da biópsia muitas vezes não tem como colocar, né? Como substituto, ou, enfim, então, o doutor Alexandre já tinha colocado, mas, e a Marta também já colocou, a minha, até perguntando e retornando para o doutor Alexandre, né? Como tem sido também o acesso às questões de biópsia, né? Como foi colocado da dificuldade, né, de acesso. Nós temos dificuldade em fazer biópsias como um todo não só de pele, mas aí sim, quando se tratar de órgãos, né? Então, se puder falar um pouquinho dessas dificuldades. Sim, são vários checklists, né, quando a gente pensa do ponto de vista de biópsia. O primeiro é convencer o cirurgião. Segundo é ter a condição clínica de realizar. E terceiro, o patologista. Antes do patologista é o tipo de amostra que foi até o patologista. Então, assim, você tem várias etapas que podem evitar com que aquela biópsia te ajude. O ponto do convencimento do cirurgião vai depender do órgão afetado, né? E, às vezes, a gente tem situações, por exemplo, tem nódulo pulmonar. Tenta fazer transbrônquica, aí vai, espera, não deu certo, não alcançou. Aí tenta fazer transparietal, chega uma amostra insuficiente de tecido. Eu lembro de uma situação em que a paciente apresentava, ela não tinha diagnóstico, ela tinha um ANCA negativo, ela tinha necrose dos dedos, ela tinha mononeurite múltipla e ela fez nódulos pulmonares gigantes escavados. E aí, biópsia de nervo sural ninguém queria fazer, apesar de ter baixa morbidade. Então, vamos para o nódulo. Aí convencemos o tórax convencido retirou o nódulo inteiro. E foi a melhor descrição anatomopatológica da paciente e fechou o diagnóstico assim com louvor. E ela era ANCA negativo. Se ela fosse ANCA positiva, ela não teria sido submetida a uma toracotomia com dreno de tórax, com UTI e tudo mais. Né? Mas fez e chegou com louvor. O nosso patologista, que é o professor Rimarques, ele sempre dizia, né? Quando vem uma amostra muito pequena, mesmo que seja a doença, eu não consigo dizer porque pode não ser representativo do local acometido, pode não ter alterações que fechem o diagnóstico. Então, esse caso ilustra muito essa situação. O outro ponto é que em vias aéreas, nem sempre você tem vasculite. E isso não tira o diagnóstico, só que nem todo patologista é bem treinado para fazer a descrição correta. Então, já teve situações em que a gente teve que sentar com o patologista e fazer uma rediscussão com a lâmina, uma trabalheira adicional para chegar ao diagnóstico. Por quê? A gente tem até um artigo publicado em 2017 que era de biópsias de 38 pacientes com GPA, de vias aéreas, né? E que você encontra o quê? Você pode encontrar microabscessos, inflamação granulomatosa, necrose geográfica, um infiltrado inflamatório até com folículos linfóides em organização, e não ter a vasculite. Se o patologista não sabe disso, ele é o quarto ponto do checklist que vai esbarrar o seu diagnóstico. Então, assim, são muitos pontos que a biópsia tem para dar certo, né? Assim, você tem que ter todo um alinhamento cósmico correto para chegar. Então, cirurgião, condição clínica do paciente, amostragem correta e patologista com conhecimento e com uma descrição adequada. Ok, obrigada, doutor Alexandre. Mais alguém tem perguntas aqui, gente? Para o doutor Alexandre?
Eu podia fazer um comentário sobre um detalhe que a Marta falou, que é dentro da história do MPO e PR3, existe um grupo de pesquisadores que eles querem fazer uma divisão, não colocar polingite microscópica e Eles nem para a rua, né? e granulomatose com polingite. Deixa que eu ia morrer se eu pegasse o carregador dele. Com áudio aberto. Acho que tem um áudio aberto. E eles sugerem, isso está publicado no Lancet Rheumatology, é muito interessante, que seja renomeado como vasculite MPO ANCA e vasculite PR3 ANCA, baseado na especificidade do ANCA, né? Isso nasceu quando foram fazer um estudo de genética chamado GWAS, que o que separa os pacientes não é o perfil clínico. Geneticamente, eles são guiados pelo MPO-ANCA e pelo PR3-ANCA. E aí, o PR3-ANCA, ele é recidivante e granulomatoso de vias aéreas. O MPO-ANCA é mais velho, dá muita insuficiência renal, maior mortalidade, é encontrado mais em japoneses, em orientais, né, e no sul da Europa. PR3-ANCA é norte da Europa, melhor prognóstico, mas vias aéreas destruídas. Por isso que tem essa controvérsia na literatura, mas o fio da meada para essa controvérsia é a especificidade do ANCA, seja PR3 ou MPO. Então, é aquele perfil que o paciente teria, que iria um perfil além só do diagnóstico. Mas, teoricamente, ter a disponibilidade para o diagnóstico, eu imagino, já seria uma forma de encurtar muito a jornada do paciente com suspeita de vasculite, né, para ele poder receber mais rapidamente o tratamento e ter algum impacto no seu prognóstico. Ok, tá ótimo. Então, pessoal, pergunto se a gente consegue deliberar, podemos seguir? Alguém quer fazer um comentário? Não? Então, a minha sugestão é que a gente seguisse com a recomendação favorável. Vocês concordam? E os membros do plenário? Sim? Então, a gente seguiria com a recomendação favorável à consulta pública. Eu tenho representantes lá da SECTIC, CSE, SAE, CEGET, Anvisa, CONAIS, CFM, MB, NATES. Estão todos, então, de acordo, né? A gente seguiria, então, com a recomendação favorável à CP. Ok. Muito obrigada, doutora Alexandre. Foi muito boa a sua fala, o senhor aí, o especialista. E agradecer também a Aline pela apresentação. Queria só projetar aqui para o Comitê de Produtos o calendário do ano que vem. A gente passou no Comitê de Medicamentos, mas tem gente aqui que é específica desse comitê, só para vocês darem uma olhada. O nosso calendário de previsão de reuniões para o ano que vem. Então, a gente sempre coloca a reunião da Conitec a primeira semana do mês. Então, a gente tem a previsão aqui de manter o Comitê de Produtos de forma online, na sexta-tarde, normalmente, assim como funcionou esse ano. E aí a previsão das datas. Pode descer mais um pouquinho. Junho, que acaba caindo na segunda semana por conta do feriado de Corpus Christi. E as demais datas aí para vocês. Tá? Todos de acordo também? Tem algum comentário? Não? Então, gente, agradecer, muito bom. Encerramos nossos trabalhos por hoje. Agradecer aqui a participação de todos nesse comitê de produtos. E nos vemos aí primeiro no Congresso da Rebraça, todos que puderem estar presentes. Tá bom? Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.